Bem, pessoal, nossa aula de hoje, nós vamos continuar o assunto da aula passada, tabela periódica. Lembrando que na aula passada nós vimos lá a importância, né, das pesquisas, os primeiros pesquisadores aí que tentaram, né, organizar os elementos químicos, perceberam que existia comportamentos periódicos, ou seja, comportamentos inicialmente Mendeleev achava que a cada aumento de massa ia havendo alterações no comportamento dos elementos, mas que depois elementos mais pesados repetiam propriedade de elementos mais leves. Então, como tinha esse comportamento, ele entendia que havia algo que conectava os diferentes elementos químicos. Então, ele tentou organizá-los em grupos, né, que tinham semelhanças químicas e físicas. Depois, né, outros pesquisadores foram compreendendo mais. Moseley, ele percebeu que, na verdade, esse comportamento não estava ligado exatamente à massa, porque havia alguns que não obedeciam à teoria lá de Mendeleev. Então, eles entenderam que, na verdade, se baseavam no número de prótons, que também é o mesmo número de elétrons. Então, com base nisso, foi montado, né, uma tabela periódica, e à medida que a ciência vai compreendendo, a tabela também vai evoluindo. Por exemplo, a tabela periódica atual, ela já tem elementos que foram sintetizados em laboratório que não existiam na época que eu estava aí na cadeira, estudando no lugar de vocês. Tá? Então, a ciência está em constante evolução. Então, a tabela periódica, né, atual, na aula passada eu já apresentei um pouco dela, ela é composta aí de elementos que são organizados em 18 grupos ou famílias, tá? E são organizados também em períodos, né? Ou seja, 7 períodos. E eu falei para vocês que esses períodos têm relação com o nível de energia. Ou seja, se ele está no período 1, quer dizer que os elementos químicos, os elétrons deles, esses elementos químicos, têm os seus elétrons distribuídos apenas no primeiro nível de energia. Ou seja, é um 1s1 ou 1s2. Se ele está no segundo período, quer dizer que ele atingiu o segundo nível de energia. Então, ele vai ter lá 1s2, o 2s1 ou 2s2. E tem o 2p6. Então, ao todo, poderia ser quantos? 8. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 elementos se encaixam exatamente nessa distribuição eletrônica. Tá? Então, cada período remete à quantidade de níveis que tem, né, elétrons distribuídos. Então, se eu olhar aqui para o Frâncio, por exemplo, que está lá no último período, quer dizer que ele tem elétrons distribuídos em todos os níveis de energia, chegando até o 7º. Tá? E também, na aula passada, a gente falou um pouquinho rapidamente do hidrogênio como um elemento ímpar, né? Ele está agrupado aqui na primeira família, mas ele tem propriedades diferentes, né, dessa primeira família. Ele é um elemento ímpar. E nós vimos que a família 1, a 2, a 13, até a 18, né, são elementos chamados elementos representativos. Esses elementos representativos, como mostra aqui na nossa gravura, eu vou ampliar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Esses elementos representativos, nós vimos na aula passada, são elementos que, nos níveis de energia, eles terminam, né, a distribuição eletrônica ou com S1, S2, ou então com P1, P2, P3, P4, P5, P6, independente do nível de energia. Ou seja, a camada de valência, ou a última camada, vai terminar elétrons
distribuídos apenas no subnível S ou no subnível P. E aí a gente pode até mostrar isso fácil na tabela, olhando assim, ó. Se terminar, por exemplo, com S1, vai ser da família 1. Se terminar com S2, vai ser da família 2. Né? Tem os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Se terminar com S2, aí vem lá P1, então ele é da família 13. Esquece como se não tivesse aí o 1 e pensa no 3. Ou seja, 3 elétrons na última camada. Se for da família 4, quer dizer, ele tem 4 elétrons, 14, né? Seria 4 elétrons na última camada. Então vai terminar lá em S2 e P2. E assim por diante. E no finalzinho aqui vai terminar em quê? S2, P6. Então, você vai ter esses elementos aqui, tá bom? Que são conhecidos, né, como elementos dos gases nobres. Nós vamos falar bastante ainda sobre isso mais adiante, tá joia? Então, você tem os elementos representativos, a família 13, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, também o flúor, né? Que no caso você vai ter os halogênio ou família dos haletos, tá bom? Uma família muito peculiar, e dos gases nobres, que no caso são elementos que são naturalmente estáveis. Eles conseguem ter uma estabilidade, então eles não costumam reagir, são muito pouco reativos. Nós vamos explorar essa ideia mais adiante também. E aí, ó, só para mostrar o que eu estava falando, ó, os do grupo 2 e do grupo 17, né? Ó, no grupo 2, eles têm quantos elétrons? 1, 2, 3, 1, 2, ó, na última camada, 1, 2. Ele está representando só o último nível de energia. No 17, esquece 1, então tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você olhar, esse aqui é o período 1, ou seja, elementos do período 1. No período 3, é a mesma ideia, só que agora ele tem 3 níveis de energia. Mas aqui no último vai ter 2 elétrons, e no do grupo 17 vai ter 7 elétrons. Então, apesar de aqui ter 2 níveis de energia, aqui ter 3, esse elemento, no caso o berílio, tem propriedades parecidas com o magnésio. E é isso que causa a periodicidade, ou seja, comportamentos semelhantes, mesmo sendo átomos diferentes, né? Pelo fato de ter essa distribuição final na última camada igual, isso provoca neles, né, propriedades parecidas. Assim como também lá no grupo dos halogênios, no caso aqui o flúor e o cloro, eles também têm propriedades parecidas, tá bom? E aí, outro grupo de elementos que também a gente tem na tabela periódica são os elementos de transição ou de transição externa, tá? Que são esses elementos aqui em rosa. Esses elementos em rosa aqui. São elementos, né, chamados elementos de transição interna. E nós temos também, em azul, aqui em azul, ó, esses elementos, que são os elementos de transição interna. Hoje, a gente vai falar especificamente deles, dos de transição externa e de transição interna. Então, o que é um elemento químico de transição externa? O que seria isso? Assim como a gente viu que os elementos representativos ou terminam em S ou terminam em P, na distribuição da última camada, os de transição externa, eles vão terminar em D. Então, esses elementos que estão aqui, ó, transição interna, eles vão terminar no subnível D. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui do chumbo. O chumbo, ele tem a massa 106 e o número de prótons 46.
Então, o número de elétrons é 46. Então, distribuindo os elétrons, você vai ter que, na última distribuição, você vai ter aí o subnível, né, D atingido. Então, o último subnível atingido vai ser o quê? O D8. É o 4D8. Então, como ele vai ter o nível mais energético, o D, ele vai estar classificado como esse aqui, de transição externa. Então, eles vão ter propriedades mais ou menos parecidas, claro que respeitando cada família. Tá joia? E o de transição interna? O de transição interna é a mesma ideia. No caso aqui, você tem uma distribuição e ele termina em quê? Um F. Então, quando você tem elétrons no nível mais energético, no subnível F, então quer dizer que ele vai ser do grupo, né, dos elementos de transição interna. Então, é assim que a gente sabe de qual grupo ele vai pertencer, tá bom? Mas a tabela periódica, ela também nos permite classificar elementos por outras características, né? E grupos que podem ser classificados como metais, ametais. E aí é um exemplo, aqui nessa tabela periódica, eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem. Nós temos aqui, ó, os metais, né? Você tem essas duas famílias aqui como metais. E todos esses amarelozinhos aqui, ou seja, esses de transição externa, também são classificados aí como metais. Tá bom? Então, você tem, né, bastante exemplos de metais. E aqui também outros metais. Então, esses elementos todinhos, todos, né? Primeiro, as duas famílias dos elementos da tabela periódica, né? Família dos metais alcalinos terrosos, bem como os de transição externa, e alguns outros elementos aqui também, da família 13, 14, 15 e 16, podem ser classificados como metais. E o que é um metal? O metal é um elemento químico que tem a tendência de formar cátions. O que é um cátion? É quando um elemento químico ele perde elétron. Então, eles são bons doadores de elétrons. Eles têm a tendência de deixar os elétrons deles escaparem, ficarem com menos elétrons. Então, eles vão ficar com a carga positiva. Vai receber aquele sinalzinho de mais, né, lá no símbolo do elemento. E algumas das características físicas, né, relacionadas aos metais são que eles são excelentes condutores de calor, né? Também são condutores de eletricidade, são maleáveis, né, dúcteis, têm um certo brilho característico. Então, por exemplo, se você coloca uma panela no fogo, você tem lá uma parte metálica e o cabo, você vê que ele é tipo um plástico, né? No caso, a maioria são baquelites. Então, quando você pega lá no baquelite, que é uma substância orgânica, você não tem uma condução boa de calor. Você consegue pegar a panela. Mas se você resolver pegar na lateral da panela, o fogo nem está pegando ali, está pegando no fundo. Né? Você pegar na beira da panela, por exemplo, você vai sofrer uma queimadura. Por quê? Porque o calor é facilmente transmitido. Às vezes mesmo você vai mexer lá a panela, bota uma colher de metal, mexe e esquece na panela. Quando dá fé, você vai lá pegar a colher de metal e você se queima. Por quê? Porque ela rapidamente consegue transmitir esse calor, ou conduzir esse calor. E os metais, de modo geral, na nossa temperatura, na nossa pressão ambiente, que é de uma atmosfera, e uma temperatura de 25 graus Celsius, eles vão ser sólidos. Então, os metais vão se apresentar no estado sólido, com exceção de um único metal, que é o mercúrio. O mercúrio, ele vai se apresentar no estado líquido, tá joia? Então, é uma exceção à regra.
Também nós temos aí os ametais. Esse A no português muitas vezes se refere a não. Ametal é não metal. Ou seja, é um termo de uma preposição negativa, né? Então, eles são o oposto dos metais. Então, eles têm a tendência não de perder elétrons, mas de ganhar elétrons. Então, se eu colocar uma metal perto de um metal, a tendência é que o metal mande elétron para o ametal, tá? Então, essa é a tendência. Então, eles são opostos. E aí, lembra daquela frase, os opostos se atraem? É verdade. Quando um metal perde elétron e passa para um ametal, eles ficam o metal com carga positiva e o ametal com carga negativa. Então, eles começam a se atrair. Isso cria uma ligação, que nós vamos falar disso depois, que é a ligação iônica. Acaba trazendo a interação. Um exemplo clássico de elemento químico, substância que tem esse tipo de ligação iônica, é uma substância que a gente come todo dia, que é o sal de cozinha, NaCl. O Na, o sódio, é um metal. Se você vê o sódio puro, ele é da cor da prata. E quando você vê o cloro puro, ele é amarelado. Juntos, forma aquele cristal, né, branco, que é o sal. Mas isso só acontece quando eles estão interagindo um com outros. Um com o outro. Tá joia? Propriedades físicas dos compostos aí, dos elementos ametais, né? Eles se comportam de maneira inversa, ou seja, eles não são bons condutores de calor, não são bons condutores de eletricidade, eles não têm brilho, né, como os metais, né? Então, isso aí são algumas das características, o oposto. Com exceções. Quais são as exceções? As exceções é o grafite. O grafite é uma substância feita especificamente de carbono, são vários carbonos conectados de uma forma particular, porque o carbono conectado ele pode formar o diamante, pode formar o grafite, o fluoreno, mas, a exemplo do grafite, que é esse grafite aí, essa ponta do lápis de vocês, né, essa parte preta que vocês usam para escrever. A lapiseira, você bota lá aquele carregozinho, aquilo ali é um grafite. O grafite, que é só carbono, que é um metal, ele conduz eletricidade. Por exemplo, anos anteriores, né, teve uma feira, uma feira de ciência, na verdade era a gincana da matemática e da ciência da natureza, e um aluno que eu orientei, ele criou uma cidade, né, com portas, uma maquete com portes elétricos e tudo, e ele colocava uma bateriazinha que era conectada era abastecida, né, com um cataventozinho, e os fios que ele utilizou para passar energia lá para os LEDs que iam acendendo, ele usou grafite. Como é que ele fez? Ele pegou o grafite, raspou, transformou em pó, colocou dentro de base de unha, e depois que estava bastante grafite, ficou negro, né, a base, ele passou essa base formando um caminho até os LEDs. Então, quando secou a base, né, ela fica durinha, né, então prende lá o LED, e quando ele coloca lá a bateria, a energia da bateria passa por dentro aí da base, né, que tem recheada de grafite, então passa por dentro e acende os LEDs. Então, mostrando aí que o grafite é, sim, um excelente condutor de energia. E também, outro elemento também que tem uma característica diferente, que é o iodo. No sal de cozinha, que a gente come, é colocado um pouquinho de iodo. Por quê? Porque o iodo, ele beneficia a tireoide. Então, se a gente comer sal sem iodo, ou nos privar de iodo, o nosso pescoço vai ficar bem inchado, a tireoide cresce e provoca distúrbios metabólicos. Então, para evitar isso na sociedade, foi determinado que todo sal tem que ser iodado, um pouquinho de iodo. E o iodo tem uma característica diferente dos ametais, é que ele tem um brilho, né? Quando você olha o iodo, você vê que ele tem um brilho como se fosse um metal.
Então, é uma característica um pouquinho divergente dos outros. Mas, de modo geral, um ametal não tem brilho, não conduz calor, não conduz eletricidade. Tá joia? Nós temos também os semimetais. É o que nem é uma coisa nem outra. Né? Aquele que é o indeciso. Né? Ou também chamado de metalóides. Aumentando aqui na tabela, eles vão ser esses que estão aqui em verde. Ó. É o boro, silício, germânio, astato, tá? Texênio, polônio. Então, esses elementos aqui, eles são chamados de metalóides. Os ametais vão ser esses em roxo, né? E os halogênios também vão ter características de ametais, tá bom? Esses aqui. E aí, como eu falei, ele é o indeciso. Então, ele tem características, alguns parecidos com metais e outras características como ametais. Então, alguns têm brilho, mas não conduzem eletricidade. Alguns conduzem bem a eletricidade de calor, mas não tem brilho. Então, tem essas divergências. São parcialmente uma coisa e outra. E aí nós também temos os gases nobres, tá joia? São esses elementozinhos aqui. Os gases nobres, eles são conhecidos nesse termo nobre, porque antigamente o nobre, ele não se mistura com o povo, né? Ele só podia casar com o nobre, né? Tinha um título de nobreza, então ele não se mistura com o resto. Então esse termo foi empregado, essa ideia, para designar os gases nobres. São elementos que normalmente não fazem interação. Então, eles são pouco reativos. Será que dá para formar uma substância com gás nobre? Dá. Alguns conseguem, né? Existem substâncias que usam gases nobres, principalmente aí, criptônio e o xenônio. Mas, de modo geral, eles são livres, ou seja, não fazem ligações químicas. Então, eles são muito estáveis. Então, é a característica deles. E o hidrogênio, né, ele é muito peculiar, né, ele também é um elemento muito atípico, ele não tem essas características dos outros. A tendência, no caso do hidrogênio, ele tem um comportamento um pouco parecido com os metais, como perder elétron, mas o engraçado é que ele só tem um elétron. E mesmo assim ele perde. Né? Mas ele tanto pode perder e formar ligações iônicas, quanto também ele pode compartilhar. Então ele tem hora que ele se comporta como metal, tem hora que ele não se comporta como metal. Então isso faz dele um elemento muito peculiar. E é um elemento que ele é componente de quase todas as substâncias, porque a maioria das substâncias vai ter, né, o hidrogênio como componente. A maioria, não são todas. Existem substâncias que não têm hidrogênio, mas o hidrogênio é sempre presente em muitas das substâncias. Mas aí vem algumas questões. Como é que a gente consegue distinguir esses elementos químicos? Né? Como é que a gente consegue perceber isso? Aí vem a ajuda da física, a união, né, da física com a química. No passado, um físico chamado Isaac Newton, o mesmo lá da teoria da gravidade, ele percebeu que a luz branca, a luz do Sol, quando passa por um prisma, ela libera, né, cores, né, 7 cores, que formam arco-íris. Né? Então, essas cores é o que a gente consegue perceber facilmente, mas ela decompõe vários espectros de cor, vários comprimentos de onda, bem característicos. E esse conhecimento é explorado pelos cientistas para conseguir, por exemplo, detectar as mais diversas substâncias. Se permite mandar um feixezinho de luz específico e saber se aquela substância absorve essa luz ou deixa essa luz passar. Se uma substância específica absorver essa energia, então eu consigo marcar ou descobrir quais são os picos de energia que ela absorve, e aí eu consigo identificar numa mistura se eu tenho mais ou menos daquela substância. Mas também
eu posso também usar uma outra técnica que chama de espectrometria, né, de chama, que foi desenvolvida aí pelo químico Robert Bunsen, né, do bico de Bunsen, aquele bicozinho que você bota gás e liga lá a chama, né, para aquecer algumas coisas em laboratório. E também o físico Gustav Knauf, que eles juntos, né, perceberam que os elementos químicos emanavam cores diferentes quando eram aquecidos. E aqui eu vou ampliar para vocês verem melhor. Então aqui você tem os comprimentos de onda específicos, e na hora que você coloca determinados elementos químicos numa chama, ele vai formar cores como vermelho, amarelo, rosa, roxo, e cada elemento tem uma cor específica. Como, por exemplo, aqui o hélio, né, um cor meio vermelho alaranjado, o neônio bem vermelho, o argônio vai ser roxo, criptônio azul claro e o xenônio quase um branco. O sódio, por exemplo, vocês podem fazer até o teste em casa. Se você pegar lá a chama lá do fogão de vocês, o butano, você vai ver que ele está lá uma chama azulada, né? Aí você deixa cair umas pitadinhas de sal no fogo, aí você vai ver uma chama vermelha alaranjada, porque o sódio, por exemplo, e o cloro, no caso são juntos, né? Eles vão liberar, né, essas cores. O que é que ocorre essa liberação? O elemento químico, o átomo, recebe energia e os elétrons pulam para mais longe da eletrosfera, para níveis mais distantes da eletrosfera. Só que isso dura por um tempo. Essa energia depois é mandada para fora do átomo. E aí esses elementos voltam. Na hora que esses elétrons voltam, eles emanam energia. E aí essa energia é a cor que você vai ver aí no fogo. Tá joia? E por meio disso, cada elemento químico tem uma assinatura de cores específica. E a gente consegue determinar. Tá bom? Então, com base nisso, a gente consegue conhecer os elementos químicos, entender como é que eles funcionam, né? Toda essa questão envolvida. Tá joia? Temos aí essa possibilidade de conhecimento. Agora, a tabela periódica nos apresenta algumas propriedades. Como os elementos eles são arranjados em uma formação específica, nós podemos dizer que o tamanho do átomo, no caso, quem é que vai determinar o tamanho do átomo? O raio atômico. Lembra lá da matemática? Diâmetro, raio, você pega uma circunferência, do meio para a ponta você tem um raio. Não é assim? Vai fazer uma área do círculo, raio ao quadrado vezes π. Então, o raio atômico é exatamente do meio do centro do núcleo até o elétron mais externo. Então, é o raio atômico. Então, quanto mais elétrons eu tenho, maior vai ser o raio, porque eles vão acabar abrindo, né, mais níveis de energia. Então, na tabela periódica, o raio atômico, o tamanho do átomo vai crescer de cima para baixo, porque quanto mais períodos ele tiver, quer dizer que mais níveis de energia ele está ocupando. E da esquerda, quer dizer, da direita para a esquerda, certo? Porque você tem aí a chance de abrir, né, mais subníveis. Então, e subníveis que às vezes ficam lotados com muitos elétrons, também acabam contraindo um pouco. Então você tem que, quanto maior for o período que ele tiver, ou seja, de cima para baixo, e quanto que ele tiver da direita para a esquerda, você vai ter elementos maior raio. Então, bem aqui tem um elemento chamado de frâncio. Ele é o maior elemento, né, em tamanho da tabela periódica. Tem o maior raio. Tá joia? E quando a gente pensa no átomo e no íon, por exemplo, o raio do átomo de sódio é maior do que o raio do cátio. Por quê? Como ele perdeu um elétron, então ele tende a também ter um raio menor. E quando você tem o ânion, ele ganhou um elétron, então ele pode ter uma extensão aí das camadas de energia. Então você vai ter que o ânion vai ter o raio maior do que o
átomo no seu estado elementar. E íons isoeletrônicos. O que é isso? Com igual número de elétrons. Isso acontece, né, quando ocorre perdas de elétrons, né, são elementos diferentes com perda de elétrons e acabam ficando com o mesmo nível de número de elétrons. Quanto maior o número atômico, né, maior vai ser o que? A atração entre próton e elétrons. Então, o raio diminui. Então, eu tenho dois elementos químicos, mas houve perdas de elétrons, por acaso, e eles ficaram com a mesma quantidade de elétrons. Só que aquele que tiver mais próton, ele meio que puxa carga positiva, o elétron em carga negativa, ele atrai esses elétrons para si, então ele acaba contraindo a eletrosfera. E o outro fica do jeito que é. Então, aquele que tem mais prótons, ele acaba tendo um raio menor, tá bom? Então, em caso de íons isoeletrônicos, ou com o mesmo número de elétrons, você tem que ter esse critério. Se você tiver todos no estado elementar, você vai seguir essa regrinha aqui, tá bom? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Vamos ver aqui uns exemplos, ó. Nós temos o alumínio, por exemplo, que tem 13 elétrons, número atômico 13, mas perdeu 3. Aqui é um caso de íon. Então, ele tem ao todo 10. No caso do magnésio, ele tem 12 prótons, né? 12 elétrons, só que ele perdeu 2. Então, ambos são isoeletrônicos, tem 10 elétrons. Só que o alumínio raio é 0,039 nanômetro. O que é um nanômetro? Vocês já ouviram falar de nanotecnologia? São coisas do tamanho de nanômetros. Nanômetros é um metro, né? Um metro dividido por 1000, dividido por 1000 de novo, né? Você vai ter, ó, metro dividido por 1000, milímetro, dividido por 1000, micrômetro, dividido por 1000, quer dizer, aí dividido por 1000 de novo, aí você vai ter aí o nanômetro. Então, o nanômetro, você vai ter que dividir o metro por 1000 3 vezes. É 10 elevado a 9, dividido por 10 elevado a 9, que corresponde aí a estar dividindo aí por 1 bilhão, né? Então, é um número bem pequeno, é uma coisa muito pequena. Mas olha o tamanho do raio. E o outro que tem menos próton, o raio é um pouco maior, exatamente porque esse próton aqui a mais atrai os elétrons, tá bom? Então, isso consegue exemplificar o que eu acabei de falar. E em termos de eletronegatividade, o que é eletronegatividade? É a tendência do átomo de atrair elétrons. Tipo, se tiver elétron dando bobeira, eu capturo. Ou a facilidade que o elemento tem de ganhar elétrons. A gente viu que os ametais têm essa característica. Já os metais têm a tendência de doar. Então, onde estão os ametais? Bem na pontinha aqui, ó. Então, a tendência de eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, excluindo os gases nobres, porque eles não têm essa tendência de ganho de elétron, né? Eles são estáveis. Então, o elemento mais eletronegativo vai ser o que está bem aqui, que é o flúor, tá? Então, essa é uma característica importante. E existe uma característica chamada de eletropositividade, que é exatamente o oposto. Então, no caso, vai ser de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, o frâncio, que também é o que tem o maior raio, vai ser o mais eletropositivo. E também o menos eletronegativo, que é o oposto. Se ele for mais positivo, ele é o menos eletronegativo. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar. Aqui eu trouxe uma tabelinha só para vocês terem ideia sobre os valores calculados de eletronegatividade. Referência aí à pesquisa de Linus Pauling, né? Então você tem, ó, o valor do frâncio 0,8 em termos de eletronegatividade e o maior 4. Então, você percebe que de baixo para cima e da esquerda para a direita, você tem aumento aí nesse número.
E esse valor é o que vai determinar a eletronegatividade. Então, os mais eletronegativos ó, são esses aqui, ó. É o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro. São os mais eletronegativos. Tá joia? E energia de ionização. Bem, a energia de ionização, ela tem a ver com a energia que você tem que fornecer para que um elétron, tem lá a eletrosfera, tá tudo bonitinho, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero arrancar um elétron dali, eu quero pegar um elétron e jogar fora daquele átomo. Então, para eu fazer isso, eu tenho que fornecer uma energia. Então, quanto maior for essa energia, quer dizer que eu precisei de mais força para arrancar o elétron. Então, lembre, a gente acabou de falar de eletronegatividade. Eletronegatividade quer dizer o quê? Que o núcleo atrai muitos elétrons, então ele tem a tendência de manter os elétrons juntos. Então, esses elementos que têm essa tendência de manter os elétrons juntos, para eu arrancar um elétron dali, eu vou gastar muito mais energia do que aqueles que têm uma baixa eletronegatividade. Então, a energia de ionização, ela segue o mesmo conceito, o mesmo preceito aí, né, da eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais energia de ionização eu tenho que fornecer para arrancar o elétron. Tá bom? E tem um detalhe, alguns elementos químicos, principalmente os metais, eles têm a tendência de perder elétron. Então eu gasto menos energia para arrancar. Mas se eu arrancar um elétron, quando eu vou arrancar o outro, o segundo, por exemplo, o alumínio, a gente viu há pouco tempo que ele pode perder até 3, está aqui até representado. Olha aí, para eu arrancar um elétron do alumínio, eu vou gastar essa quantidade de energia, 577,4 kJ por mol. Ou seja, cada mol de alumínio eu vou gastar essa energia. Eu arranquei um. Aí se eu quiser arrancar outro, eu vou gastar quase o dobro, mais que o dobro, quase o triplo, na verdade, de energia para arrancar. E se eu quiser arrancar outro, eu vou gastar muito mais energia. E outro, muito mais energia ainda. Tá? Então, a cada nível de energia, se eu quiser arrancar um elétron, eu gasto mais energia. Tá? Porque eu estou forçando uma coisa que não é normal. O elétron está sendo atraído pelo próton. Então, eu tenho que quebrar essa atração e tirar fora. É como pensar assim, uma mãe agarrada com o filho e, por exemplo, duas pessoas que acabaram de se conhecer e estão ali agarradas. Para você separar um do outro, por exemplo, a pessoa que quer forçar, sequestrar lá a pessoa, se eu acabei de conhecer aquela pessoa, dificilmente eu vou me agarrar tanto a ponto do ladrão querer me matar, né? Mas uma mãe, para proteger seu filho, ela é capaz de ir junto. Então, ela dificilmente vai soltar ali o filho, né? Um sequestrador levar. Então, isso mostra, né? Quanto maior a ligação, as atrações, mais forte vai ser a necessidade de força, de energia para separar algo. Então, só pegando a título de exemplo, a gente pode lembrar disso, né? Maior nível de energia, maior eletronegatividade, maior energia de ionização. E por último, a afinidade, né? A afinidade eletrônica, que também segue o mesmo preceito, só que não envolve os gases nobres. E aqui, no caso de afinidade eletrônica, ela quer dizer o quê? Que é a energia liberada quando o átomo isolado, no estado gasoso, recebe um elétron. Então, quando você tem um elemento no estado de gás e fornece um elétron ali para ele acaba recebe o elétron e libera uma pequena porção de energia. Então, essa pequena porção de energia que é liberada para haver a estabilidade, quanto maior, indica a afinidade eletrônica. Então, quanto maior a energia liberada, maior será a afinidade eletrônica. E vai seguir o mesmo preceito aí da eletronegatividade. Tá joia? Aí, para finalizar, pessoal, eu estou propondo aqui um exercício, né, para a gente entender um pouco essas propriedades, né? Por exemplo, resolva as questões propostas. Então, aqui, primeiramente, indique o número de elétrons de cada camada de valência, quer dizer, elétrons da camada de valência,
e de níveis eletrônicos, né, para os seguintes elementos. Então, basicamente, você vai fazer a distribuição eletrônica aí desses elementos químicos aqui, tá bom? Então, o tempo já está bem avançado, eu vou pegar aqui um exemplo, né, no caso do flúor. No caso do flúor, você vai ter a seguinte distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p. Como é 9, que vai ser P5. O último nível de energia atingido foi o 2. Então, eu sei que ele vai estar aqui, ó, no segundo período. Ó, porque o nível de energia foi o 2. Somando aqui os elétrons, 2 mais 5, vai ser 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7 elétrons, lembra que eu falei? Ele vai estar na família 7 e umzinho antes. 17. Então, o flúor, ele vai aparecer bem aí, ó. E aí eu posso fazer a mesma coisa para todos os outros elementos. Então, fazendo isso, né, eu estou adiantando um pouco por conta do tempo. Então, fazendo isso, por exemplo, para o potássio, você vai ver que ele está lá no nível 4 e na primeira família. Você olhando aí para o enxofre, você vai ver que ele está na família 16, no terceiro nível de energia. E o cálcio é o quarto nível de energia, na segunda família. Aí o item B e C pergunta o seguinte: dispõe os elementos químicos em ordem crescente de raio atômico. Ora, o raio atômico, eu sei o seguinte, ele vai crescer de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, eu posso dizer o seguinte, que o menor elemento aqui vai ser quem? O flúor. Depois, quem caindo para um nível abaixo, tem o enxofre, e está mais à direita. Aí nós temos aí o enxofre. E, caindo mais um nível, eu tenho 2 elementos. Mas indo da direita para a esquerda, aquele que aparece primeiro é o cálcio. E depois, o potássio. Então, perceba, apenas pela posição na tabela periódica, eu consigo saber quem é o que tem menor raio, ou seja, o menor tamanho, e o que tem maior tamanho atômico, o maior raio, que é o potássio. Aí disponha esses elementos químicos em ordem crescente de eletronegatividade. Eletronegatividade é o contrário, é da esquerda para a direita, né? E de cima para baixo. Então, o mais eletronegativo vai ser quem? O flúor. Em outras palavras, é o contrário. Então, se eu tenho que ser a ordem crescente, eu vou seguir aqui a ordem contrária. Potássio, cálcio, enxofre e flúor. Porque, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. E ele quer também de eletropositividade. Aí, no caso, a eletropositividade é igual ao raio. É exatamente igual. Porque é o oposto da eletronegatividade. Tá bom? Então, essas situações, né, podem acontecer e ser exigido de vocês esses conhecimentos. Então, fique atento aí a essas observações, tá bom? Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Bom estudo.